O deputado federal Nicolas Ferreira rebateu neste sábado 21 as críticas de Eduardo Bolsonaro, que disse acreditar que o parlamentar e a madrasta Michele Bolsonaro estão com amnésia e com apoio a quem em relação a Flávio Bolsonaro. Nicolas discordou das falas do 03 e disse que Eduardo não está bem. Neste sábado 21, Nicolas visitou o presidente Jair Bolsonaro no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, também conhecido como Papudinha. Olha, primeiro que eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michele tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente, e diante das situações que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto à dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre ele do que a mim. E assim, bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michele viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa. Ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha, que está vindo aqui todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. Deputados aliados que Rodrigo Pacheco, senador, deve ser apoiado por ele para o governo de Minas Gerais. O ex-presidente Bolsonaro já tem algum nome da direita ou do PL que vocês conversaram para que vai ser apoiado por ele para a disputa no governo de Minas? O Rodrigo Pacheco é aquele cara que votou sim por impeachment da Dilma e agora está sendo o palanque do PT em Minas. Só para confirmar, a gente, como eu disse, a gente está em construção ainda do nome. Mais uma vez, a gente só não quer que o Estado caia nas mãos do PT novamente. E Minas Gerais é um Estado decisivo. Mostrou-se isso em todas as eleições. Geralmente, quem ganha em Minas, ganha no país. Quem perde em Minas, perde também no país. Então, pode ter certeza que a gente não está decidindo comprar uma bicicleta, né? A gente está decidindo o futuro de um Estado e principalmente também o futuro de um país. Então, ainda há tempo para fazer essas construções. Isso foi conversado hoje aqui? Isso foi conversado hoje exatamente nessa linha. Avaliamos, né, as cartas que nós temos aí no jogo, né, o ponto positivo, o ponto negativo ali de cada um, mas realmente a gente precisa continuar essa construção. Ele me deu essa liberdade para poder construir em Minas Gerais, tanto o Senado quanto o governo, porque eu acredito que hoje, né, nós temos uma força no Estado para poder tomar algumas decisões, e essas vão ser algumas decisões que serão tomadas. Existiu ali uma informação de que talvez o senhor não estivesse tão satisfeito com as decisões do PL Mineiro, podendo vir a sair do PL caso não tivesse a influência, né? Principalmente hoje que o seu nome é um dos maiores nomes da direita. Como é que ficou essa situação, principalmente depois da conversa com o ex-presidente? Não, eu conversei isso com o presidente, deixei bem claro que a gente precisa tomar muito cuidado, já que eu sou um puxador de votos, de quem estará junto nesse time. Afinal de contas, né, a gente não quer ninguém que não esteja aliado com os nossos princípios e valores dentro, né, da nossa chapa ali em Minas Gerais, para poder, enfim, numa eventualidade puxar. Ele está ciente de tudo isso. Eu creio que as conversas que a gente está tendo, tanto com o PL estadual quanto com o nacional, a gente vai conseguir resolver essas questões. A questão de sair ou não do partido, realmente só se fosse um caso assim extremamente excepcional, de eu conversar e tentar e resolver, mas isso está longe de ser uma realidade de agora, né? Eu estou no PL, no partido do presidente, e acredito que a gente vai conseguir resolver essas situações. A sua aproximação também com o Simões foi bastante divulgada agora na internet nos últimos dias. A gente sabe que Simões declarou apoio a Zema, não seria um apoio direto a Flávio Bolsonaro. Como é que fica essa situação, uma vez que tem Flávio Bolsonaro, candidato oficial do PL, e Simões que disse que daria apoio a Zema? Então, o Simões, a gente está fazendo entregas, né, pelo país. Inclusive, eu aproveitei essa oportunidade, já que a mídia toda está aqui, né, porque alguns não divulgam, né. A gente passou em Ponte Nova, São João del Rei, Juiz de Fora. A gente anunciou ali na Zona da Mata 100 milhões, né, de investimentos, que foi um trabalho conjunto meu, juntamente, né, com o governo de estado. E, Nicolas, por que isso está sendo feito com o Simões? Porque ele praticamente é o governador. Então, não é nenhum tipo de apoio político, ou não há nenhum acordo para apoio do PL ou meu para o governo do estado. É literalmente porque a gente precisa fazer entregas. Foi algo que eu trabalhei desde o ano passado para poder conseguir. Problemas regionais muito importantes, como a construção de anel viário em ambas as cidades. A gente conseguir fazer uma reestruturação no polo industrial ali de Juiz de Fora. Então, é muito interessante como as benesses que eu tenho trazido para o estado têm menos repercussão
do que simplesmente pelo fato de eu estar ao lado do atual governador, né, de Minas Gerais praticamente, porque o Zema já está em fase de transição para poder entregar o governo para ele. Então, para mim, nada mais é do que trabalho. Apoio a nome de Senado, foi discutido alguma coisa? O senhor chegou a comentar que está sendo conversado, mas tem algum nome que, de repente, Minas esteja mais alinhado ao ex-presidente para o Senado? Tanto o Senado quanto o governo, eu deixei bem claro para o presidente que a gente vai construir isso. Tem tempo, a gente não pode ser precipitado em tomar decisões que vai impactar um estado tão importante igual Minas Gerais. E pode ter certeza que o outro lado lá, por exemplo, não decidiu ainda também. Né? Eles estão dizendo aí, pressionando para ser, por exemplo, o Pacheco. Tomara, né, que venha o Pacheco, vai ser mais fácil fazer campanha contra. É um cara que, por exemplo, nas últimas eleições municipais não foi nem votar, porque nas eleições de 2020 foi vaiado. Né? Ele foi vaiado enquanto votava. Então ele não foi nem votar, inclusive no candidato dele, do partido dele, do PSD, que é o falecido Fouad Numan. Então esse é o cara que a esquerda está querendo colocar, e se eles não escolheram ainda é porque eles sabem que Minas Gerais realmente é uma chave muito importante, e eu também vou ter todo esse cuidado para que a gente não fale com Minas Gerais e a gente não tenha de forma alguma o PT no governo do meu estado. Agora o seu nome enquanto legislativo, o Congresso está retomando o trabalho na semana que vem, algumas pautas são prioritárias, a gente fala aqui, por exemplo, da escala 6x1. Tem algum posicionamento já pensado com relação a essa pauta? Olha, que deva se discutir a escala, eu não tenho dúvidas. Hoje nós temos um problema com relação à relação de trabalho de empregador e empregado. Agora, o interessante é que a esquerda ela sempre vende algo para o povo de uma maneira mentirosa. A pessoa, por exemplo, que fez esse projeto, ela errou o cálculo matemático das horas. E a escala que está lá não é escala, o fim da escala 6x1 para 5x2, por exemplo. É a escala 4x3. Ela não tinha um estudo socioeconômico do impacto disso. Como que isso vai impactar o mercado? No fim das contas, o empresário vai ter que demitir, ele vai ter que contratar outras pessoas com um salário menor. Então eu acho que a discussão ela tem que ser franca, a discussão ela tem que ser séria. Eu defendo a escala de trabalho no sentido de você ter horas trabalhadas e, óbvio, Nicolas, mas como que eu vou negociar isso com o meu patrão? Ele vai querer basicamente ali me oprimir nesse sentido. Você tem ali o Uber, por exemplo, né, que já tem uma flexibilidade maior de horários, pessoas da CLT migrando para a autonomia do Uber, por exemplo. Por quê? Por que isso acontece? E a CLT que eles tanto falam, né, que é boa, que agora, né, muitas das vezes engessa ali o trabalhador, a CLT ela foi inspirada por Mussolini, né, da Carta del Lavoro, e que faz hoje com que o empregador pague impostos gigantescos para o Estado, tenha uma condição, estrutura de vida horrível. Enquanto isso, muitos trabalhadores não focam para o real problema, que é um Estado que gasta mais do que pode e que está destruindo as relações de trabalho. Por quê? O trabalho não envolve somente o salário. Por que tem brasileiro que sai daqui e vai fazer uma escala 7x0 nos Estados Unidos? Por que tem gente que está saindo daqui e indo para o Paraguai? Gente saindo daqui e indo para outros países? Por quê? Porque você tem as condições de trabalho em volta péssimo, você tem um transporte público que não funciona, você tem uma pessoa que vai trabalhar e é roubada no ponto de ônibus, você tem questões em volta que atrapalham o trabalho dessa pessoa, você tem um Estado que aumenta impostos. Então, peraí, como que a pessoa vai sobreviver com um salário mínimo de R$ 1.400, sendo que o Estado tira ali, na fonte, 27,5, depois eles aumentam o IOF, você tem ali o aumento da inflação, os impostos indiretos ali nos alimentos. A esquerda realmente está preocupada com o trabalhador? Então, por que gastou 85 milhões do dinheiro público no carnaval? Sabe quantas escolas poderia ser feito, por exemplo, com o dinheiro que o Lula gastou de cartão corporativo? Dava para fazer 140 escolas. 140 escolas a menos que está sendo construída, porque o governo gasta o teu dinheiro de forma completamente irresponsável. Então é óbvio que é uma pauta que tem que ser discutida, mas ainda assim, acredito que o ponto principal hoje no país são dois. Primeiro, a pacificação do nosso país, que passa pelo primeiro passo, que é o veto da dosimetria que foi feito pelo Lula e a derrubada dele. Não tem condições você ter uma pessoa que pegou um batom, escreveu lá, porque pode ficar caricato, né? Nossa, você vai falar da Débora de novo? É lógico que eu vou falar da Débora de novo. Ela é uma mãe, poxa, sabe? Ela é uma irmã, ela é uma filha. Enquanto isso, você tem pessoas envolvidas em escândalos de taiaiá, envolvidas em escândalos financeiros, pegando conversas de pagamentos, e não dá nada. Por quê? Quem que no fim das contas defende a corrupção aqui no nosso país? Quem que de fato é inimigo do povo? Aquele que realmente está passando pano para criminosos de alta patente que estão ali envolvidos nisso, ou para pessoas que estão sendo punidas de forma desproporcional por conta de um batom que foi colocado ali numa estátua. Ou seja, esse é o primeiro passo. E o segundo passo
é também a instalação da CPMI, do Banco Master. Como que a gente está tendo tudo isso acontecendo no nosso país e não tem o Davi Alcolumbre não tem a cara de pau de pautar uma coisa que é a sessão do Congresso. Ora, já tem assinaturas para poder pautar a CPMI do Master e foi protocolada. Vocês já têm o veto da dosimetria feito pelo Lula. Por que não abre a sessão do Congresso? Deputado, só para entender, então o senhor é contra o fim da escala 6x1? Não foi isso que eu falei, né? Não, eu só quero entender. Sim, então, mais uma vez, eu vou repetir de forma bem clara. Eu sou a favor de discutir a escala da forma como está e está sendo uma forma eleitoreira, barata, sem ver as consequências do fim dessa escala. O que está sendo proposto? Uma escala 4x3? Qual que é o impacto socioeconômico disso? Eles já apresentaram isso para as pessoas ou vai fazer, por exemplo, igual as promessas de campanha? Nós vamos derrubar os sigilos do Bolsonaro. O que aconteceu? Foi lá e colocou sigilo nele próprio. Não vou indicar amigos para o STF. O que ele fez? Foi lá e indicou 2 amigos, inclusive o ex-advogado dele, para o STF. Não vou aumentar imposto. O que aconteceu? Aumentou imposto. Vou entregar picanha. Não entregou picanha. Ou seja, as pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão comemorando que as pessoas não têm dinheiro para comprar um gás para fazer comida. Poxa, quem que mais governou esse país aqui depois da redemocratização? Foi o PSDB? Foi o PMDB? Foi o PT. Se a pessoa não tem condições de comprar um gás para poder fazer um alimento na sua casa, a culpa é de quem? Minha? A culpa é do Bolsonaro, que governou 4 anos, durante no meio de uma pandemia? A culpa é de quem? Então, assim, que governo é esse que lança um programa para poder, primeiro, dar gás para as pessoas, mudando onde elas podem pegar, porque antigamente o dinheiro caía direto na conta da Dona Maria, do seu José, agora tem que comprar diretamente nas credenciadas do governo, que vai impactar 50 milhões de pessoas. E peraí, por que não abaixaram o imposto do gás? Porque eles querem usar as pessoas para fins eleitorais. Caramba, você aí que vai receber esse gás, pega o gás e vota no outro candidato, não vota no PT. Você pode fazer isso, sabia? Poxa, é inacreditável. É gás, é luz, tafa as pessoas desse estado miserável delas, aonde o governo do PT bota o dedo, o IDH é o menor, a criminalidade é a maior, o saneamento básico é o menor, a educação é o menor e a saúde é o menor. Então, assim, é um papel de todos nós a gente abrir os olhos das pessoas. Antigamente, a gente só tinha, e não atacando aqui ninguém específico, mas a gente só tinha, digamos, uma velha mídia que colocava a narrativa para onde ela queria. Hoje não. Com a internet, as pessoas conseguem abrir os olhos e falar, opa, isso daí é medida eleitoreira.